Sextou na Universidade. Começa agora o Somos Um. Universitários Missionários na Rede 316. Tá valendo então nosso Somos Um de hoje, 3 horas e 11 minutos no horário oficial de Brasília. Vamos nessa. Pastor, então fala pra gente por que a gente precisa conversar sobre esse assunto. Masculinidade e feminilidade bíblicas. Isso aí, Nayan, isso aí. Nós estamos vivendo um crescimento de movimentos de masculinidade e de feminilidade bíblica. São vários tipos de movimentos diferentes, vários ministérios, várias páginas, vários perfis na internet que trabalham esse tema. O que a Bíblia nos ensina sobre como ser homem, o que a Bíblia nos ensina sobre como ser mulher. E de onde surgiram esses movimentos? Por que eles existiram? Eles são uma reação a essa chamada terceira onda do feminismo, que é uma onda que a gente vive na nossa sociedade de relativizar o que é ser homem e o que é ser mulher, não é? Então, hoje em dia, há uma tentativa por parte de setores da sociedade de dizer que não existe nenhuma diferença entre homem e mulher e que o próprio conceito de gênero masculino e feminino é um conceito socialmente inventado, é um conceito que muda com o tempo e que não tem nada a ver com biologia, não tem nada a ver com natureza, então é apenas uma questão social. Sendo uma questão social, ela muda, né? E aí, esses movimentos eles surgem para dizer, não, a Bíblia nos ensina o que é ser um homem, qual é o padrão de ser homem, a Bíblia ensina qual é o padrão, qual é o papel de ser mulher. Qual é a questão? Em primeiro lugar, existem alguns evangélicos, alguns irmãos, que questionam totalmente esse conceito de masculinidade bíblica e de feminilidade bíblica. Eles dizem, não existe isso de masculinidade e feminilidade bíblica. O que existem são padrões culturais que mudam com o tempo, né? Esses irmãos não são tão radicais a ponto de dizer que o próprio masculino e feminino são sociais, mas eles dizem que muito do que se fala a respeito de masculinidade bíblica e de feminilidade bíblica são apenas preconceitos culturais, tá? E aí muitos têm acusado esses movimentos de, na verdade, serem uma glorificação saudosista do passado. A volta aos bons e velhos tempos, né, em que o homem se comportava como homem, e isso era mostrado em uma série de símbolos, sinais e coisas visíveis, e a mulher se comportava igualmente como mulher. Então temos essa polêmica, né? Existe mesmo feminilidade bíblica? Existe mesmo masculinidade bíblica? Ou são coisas culturais? Outra polêmica. Muitos líderes que têm se levantado nesses ministérios têm sofrido denúncias de abuso sexual, de agressão contra a mulher. Muitos líderes que pregam uma forte liderança masculina e uma grande submissão feminina, muitos desses líderes têm sido denunciados, isso tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, têm sido denunciados com acobertamento de abuso. Já falamos um pouco sobre isso aqui no programa. Líderes que a mulher, às vezes, ela vai para a igreja para pedir ajuda porque está sendo agredida pelo marido, e a liderança diz, não, você tem que se submeter ao seu marido, você tem que orar e esperar Deus tocar no coração dele, porque ele é o líder, ele é o sacerdote do lar, a Bíblia prescreve isso. Então, muito mal tem sido feito a partir desse conceito de masculinidade bíblica, de feminilidade bíblica. Algumas igrejas e lideranças ensinam, por exemplo, que a esposa ela é obrigada a fazer sexo com o marido toda vez que o marido quiser, mesmo que ela não tenha vontade. Aí pega um texto lá de 1 Coríntios 7,
de que o marido não é... O corpo do homem pertence à mulher e o corpo da mulher pertence ao marido. Então, se o marido quiser, qualquer hora, ela tem que fazer mesmo não querendo. Né? Isso é uma coisa muito séria, isso é pela lei, estupro marital. Tá? E aí, onde que está a verdade nisso aí? Né? Onde que nós podemos encontrar a solução para isso aí? Tá? Muitos líderes que já se envolveram em ministérios assim foram acusados de assédio moral. Tem, por exemplo, o Mark Driscoll, que é um pastor que ficou muito famoso lá nos anos 2010, e ele tinha uma igreja muito grande. Ele foi expulso da própria igreja dele, da própria liderança da igreja dele, por estar envolvido em assédio moral, por tratar mal as pessoas, né? E ele pregava muito essa questão de masculinidade, seja homem e tal e coisa. E é interessante que esse próprio Mark Driscoll, esses últimos dias, ele foi convidado para pregar num evento, um evento para homens, né? Um evento cristão para homens, e ele se escandalizou, porque antes dele subir ao púlpito para pregar, houve uma apresentação de um dançarino, um ex-stripper, né? Um homem que, antes de se converter, ele se apresentava em boates para mulheres, e aí esse homem sem camisa faz um número lá com um pole dance, engolindo espada, e aí esse Mark Driscoll chegou e arrebentou. Ele falou, isso aí é espírito de Jezabel, tá tudo errado, isso aqui. Houve uma polêmica aí. E esse evento, eu vi a chamada para esse evento de homens, não parecia um culto, né? Tinha carros com rodas enormes, fazendo demonstração, fogo, explosões, e os homens vibrando e gritando. E aí fica a pergunta, é isso que é masculinidade bíblica? É assim que um homem de Deus se comporta? É essa a imagem de ser um homem? Então, tem muita coisa misturada, né? Tudo isso, todo esse movimento de masculinidade e feminilidade bíblica, é tudo uma loucura? Ou será que tem valores aí que a gente precisa descobrir? Então, por isso, precisamos conversar sobre isso. Eu convido aos nossos ouvintes e aos nossos espectadores para mandarem suas perguntas, para mandarem seus testemunhos. O que é um homem? Responde aí para nós. O que é um homem, segundo a Bíblia? O que é uma mulher, segundo a Bíblia? Vem interagir com a gente. Chega mais então, meu povo, chega mais, 3 horas e 18 minutos na nossa rede 316. Já quero dar as boas-vindas aqui para Alessandra Lasman, lá de São José dos Campos, está aí acompanhando a nossa programação, mandando boa tarde pra gente. Tem também aqui a irmã Cristiana Paulo, que já mandou aqui a foto, né? Já mandou a foto assistindo a gente na TV, pastorzão. Mandou uma maravilha. Foto. Colocou lá na Smart dela, o YouTube. E tá lá acompanhando a gente. Oi, Cristiana, Deus te abençoe, minha irmã. Amém. Tem também aqui a irmã Luziete, a irmã Maria de Itaguaí, toda essa galera aqui sempre acompanhando. Deus abençoe vocês. Vocês podem perguntar, podem comentar, fiquem muito à vontade aqui para poder participar com a gente. Daqui a pouco eu vou dar passada também no pessoal do YouTube. A nossa pergunta, aqui a primeira pergunta para o pastor Marcelo em relação ao nosso assunto de hoje é a seguinte: pastor, existe mesmo uma tentativa de apagar as diferenças aí entre os sexos? Eu creio que existe sim, Nayan. Eu creio que a gente já vem vivendo uma tendência nesse sentido, uma ideologia nesse sentido, em que o homem ele está sendo emasculado. O que é emasculado? O homem não pode mostrar características distintivas de homem, né? Como força, coragem, resiliência e outras coisas desse tipo. E, por outro lado, as mulheres estão sendo levadas a serem masculinizadas, a terem elas, as mulheres, as características que sempre foram ligadas ao masculino, e aí elas acharem que a mulher ela precisa ser, a famosa palavra, né, empoderada, né? Ela que faz, ela que resolve, e ela que lidera, e etc. Né? Então, a gente está falando
de dois assuntos que a gente já conversou aqui no programa, que são o feminismo, né, especialmente a terceira onda do feminismo, e a ideologia de gênero, tá? A gente também dá esse nome na cultura, na indústria cultural, né, dos filmes, nas séries, nos videogames, nos quadrinhos, na literatura, a gente chama isso de a cultura woke, né, ou a cultura da lacração. Né? A gente vê sempre comentando, lá vem a lacração. Né? Nessas histórias, nessas narrativas que a gente vê, especialmente em Hollywood, de alguns anos para cá, não pode mais ter a figura da mulher que depende do homem. Não pode ter mais a figura da mulher que é salva por um herói. Não, a mulher tem que ser seu próprio herói. A mulher tem que resolver, porque o homem ele vai falhar com você. Né? Então é a mulher que tem que resolver. Muitas vezes o homem é o inimigo. Né? Então a mulher não pode depender do homem, e o homem também não pode demonstrar força, decisão. E aí, segundo os defensores desses movimentos de masculinidade bíblica e de feminilidade bíblica, o resultado dessa doutrinação, vamos falar assim, o resultado seriam homens frouxos, homens que não sabem assumir suas responsabilidades, homens que não assumem responsabilidades, são o famoso filhinho da mamãe, né? E também mulheres que assumem o fardo de serem o homem da relação, de estarem à frente, de tomarem decisões. Outra característica que a gente observa são tanto rapazes como moças adiando cada vez mais o casamento, né? Gente que só quer se casar com 30 anos, 35 anos, 40 anos. Eu vou me casar sim, mas depois que eu fizer o meu doutorado fora do país. Eu vou me casar depois que eu tiver construído a minha casa. Vão adiando o casamento. Vão casais que decidem, não tem nenhum problema biológico, mas decidem não ter filhos. Né? Não, vamos ser só pai de pet, né? Não vamos ser pais de crianças, não vamos gerar crianças nesse mundo, vamos apenas adotar pets ou não. E aí a gente tem uma situação social muito diferente de coisas que a gente vê reveladas na palavra de Deus sobre o homem, a mulher e a família. Tá? A gente vê também o caso, a glorificação da mulher que abandona a modéstia, ou seja, a mulher exibindo o seu corpo, né, como uma ferramenta. A mulher empoderada é a mulher que mostra o seu corpo. É a mulher que se orgulha da sua sensualidade. Né? Hoje, amanhã, aqui no Rio de Janeiro, a cidade inteira aqui está parada com o show da Madonna. Todo mundo está mencionando, todo mundo está falando do show da Madonna, que está fazendo 40 anos de carreira e que foi uma pioneira em todas essas coisas, né? O empoderamento, o sexo como um sinal desse empoderamento, a sensualidade, né? O apoio à causa LGBT, tudo isso aí está representado aí na Madonna, né? E aí a gente vê, Nayan, pessoas que, em busca de uma liberdade, eu quero me libertar desses padrões culturais, acabam presos. Né? Porque a gente vê mulheres não felizes porque homens não assumem seu papel. Né? O grande mal que a gente vê na nossa sociedade, nas famílias, especialmente, e inclusive dentro das igrejas, são homens que não agem como homens e, portanto, a mulher ela tem que assumir esse papel. Ela nem quer isso, muitas vezes. Mas ela é obrigada, às vezes, a assumir esse papel de liderança, esse papel masculino, quando ela ficaria muito feliz se esse homem realmente crescesse, se esse homem realmente amadurecesse e se esse homem fosse um homem de acordo com o que entendemos, né? Deus projetou esse homem para ser. Né? 3h25 na nossa rede 316, 3 horas e 25 minutos.
Passando aqui rapidamente no pessoal do YouTube, a gente dá as boas-vindas para Emily Breder. Oi, Emily, tudo bem? Boa tarde para você. Oi, Emily. Emily falou que já deu like antes mesmo de começar aqui a nossa live. Mulher de fé. A Van, né, do Virtuosos Modo On, Van Gomes, um abraço. Tudo bom, Van? Tem a Cristiana Paulo também, que eu já falei, tem a Suzana de Paula, tem a Ivanete Souza, todo esse pessoal. Só tem mulher no programa de hoje? Nada contra. Mulher. Maravilha. Vamos falar de feminilidade também. Mas os homens também precisam participar. Elas são a maioria, elas sempre estão na frente aqui. Aí você vai lá pro WhatsApp, tem aqui o nosso irmãozinho Manuel Augusto, né? Chegou aqui. Bem-vindo, Manuel. Aliás, ele já mandou aqui um áudio pra gente. Deixa eu ver se eu consigo ouvir o áudio dele. Peraí. Valeu, Manuel. Ele falou que hoje é maná em dose dupla. De manhã com o pastor Pedro e à tarde com o pastor Marcelo. Ô, glória, benção. Agradeço. Coisa boa. Confiança. O Claudivan acabou de chegar por aqui também, lá de São Paulo, Igreja Batista de Ilha Bela. Os homens estão chegando aqui. Sim, bom, sim. Vamos seguir com as nossas perguntas aqui. Aliás, pastor, você gosta de chocolate, não? Gosto muito. Tá servido aí? Vou comer um bombonzinho aqui, tá bom? Manda aí por fax. Então, ó como é que tá aqui a situação do rapaz. Cuidado, hein? Olha a dieta, hein? Cuida do templo do Espírito Santo aí. Verdade. Mas eu não como muito, não. É porque hoje tá aqui, eu falei, vou comer pelo menos uns 2. Bom, o pastor Marcelo tá aqui então para a gente poder falar sobre esse tema, né? Masculinidade e feminilidade bíblicas. A próxima pergunta é essa aqui, pastor. Masculinidade bíblica e feminilidade bíblica existem ou não, pastor Marcelo? Isso aí. Alguns cristãos vão dizer que não. Alguns cristãos vão negar que isso é um absurdo, é uma invenção recente. Aliás, né, é interessante a gente pensar o seguinte, que toda essa polêmica e toda essa ênfase, por exemplo, sobre masculinidade bíblica é realmente algo recente. E se a gente pensar no século XIX e até a década de 50 do século XX, muitas pessoas não vinham para o evangelho. Uma grande dificuldade que havia no evangelismo era achar que o evangelho era coisa de mulher. Se dizia a pessoa que era do mundo não tinha muito interesse de vir para Cristo porque a religião cristã seria feminina demais, né? Porque o homem não podia beber, não podia fumar, não podia trair a esposa, não podia brigar. Então ele pensou, vou deixar de ser homem para ser crente, né? E aí agora a gente tem uma virada e um movimento evangélico recuperando essa questão dessa ênfase na masculinidade, tá? Mas alguns cristãos vão dizer que a Bíblia ela só está interessada, de fato, na nossa salvação, no nosso relacionamento com Deus e na vida eterna. A Bíblia transmite aquilo que é necessário para termos a vida eterna. E as coisas aqui da terra, a gente tem a liberdade para fazer do nosso jeito. Eu, particularmente, creio que a Bíblia é mais do que isso. Eu creio que a Bíblia ela é a revelação de Deus para todas as áreas da vida. E em todas as áreas da nossa vida, existe uma maneira que glorifica a Deus. Existe algo que a gente faça que seja de acordo com os princípios da palavra de Deus. Se Deus nos criou, Ele sabe qual é a melhor maneira de nós vivermos. Ele revela para nós o jeito que vai trazer mais glória para Ele. Esses princípios, eles são eternos. A aplicação desses princípios pode mudar de acordo com a cultura. Tá? Então, há culturas, né, por exemplo, pegando um exemplo bíblico, um exemplo do Novo Testamento. Numa determinada cultura, a mulher deveria usar o véu na hora da adoração, né, como um sinal da submissão, como um sinal de modéstia, como um sinal de respeito. O véu é algo cultural.
não precisa ser mantido. Mas os valores que estão nele, né, o respeito, a modéstia, etc., devem ser mantidos, né? E aí, o que a Bíblia nos ensina sobre a relação entre homens e mulheres e sobre o papel de cada um? A Bíblia ensina complementaridade. Eu tenho um entendimento teológico não igualitário, mas complementarista. O igualitarismo diz que homens e mulheres são iguais em tudo e pronto. São iguais em valor, são iguais em papéis, são iguais em função. Eu entendo que a Bíblia ensina o complementarismo, ou seja, homens e mulheres são iguais em valor, são iguais em dignidade, são iguais no acesso à vida eterna, são iguais na imagem e semelhança de Deus, mas são diferentes em função. Deus nos criou, homens e mulheres, com funções diferentes, com papéis diferentes. Tá? O texto básico que a gente fala sobre o papel do homem, o papel da mulher, dentro do casamento, por exemplo, vamos começar falando do casamento, é Efésios 5, de 21 a 33. A gente vai ler e a gente vai voltar a esse texto algumas vezes, né? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo. Pois o homem que ama sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros de seu corpo. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Temos aqui papéis diferentes. E Paulo, note aqui como Paulo, ele gasta muito mais tempo falando sobre o papel do homem do que do papel da mulher. E o papel do homem é amar a igreja, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, um amor sacrificial, o amor de doação, o amor de morrer pela sua esposa, se for preciso. E em contrapartida, a mulher, como ajudadora idônea, ela se submete à liderança do marido, ou seja, ela reconhece que Deus colocou o marido como líder, mas esse líder não é para dominar, não é para escravizar. Não temos aqui a ideia do homem que chega em casa, mulher, tira minha bota, me serve o meu café. Não é essa a ideia, mas é um navio que está indo para um destino e tem um capitão do navio e tem a imediata, né? A primeira em comando, que é a esposa. E cada um cumpre a sua função, tá? Debaixo de uma mesma missão. Tá? Então, essa ideia nos fala sobre complementaridade, sobre diferentes papéis tendo o mesmo valor e a mesma dignidade. E essa ideia também está presente em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, em que Paulo diz assim, mas quero que saibam de uma coisa, o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Ok? Olha só o que está falando aqui, Nayan. Temos uma hierarquia. Você tem aqui na Terra o marido e a mulher e o homem como cabeça, líder da mulher. Temos Cristo como cabeça do homem, como líder do homem. Significa que Jesus não é o líder, o cabeça da mulher? Lógico que Jesus também é o líder, o cabeça da mulher. E temos no céu
Deus, o Pai, como cabeça, como líder de Cristo. Ou seja, mesmo no céu, mesmo dentro da Trindade, existe hierarquia. Jesus diz: eu tudo faço segundo a vontade do meu Pai. Jesus se submete à vontade do seu Pai, não apenas enquanto ele esteve encarnado, mas durante toda a eternidade e para sempre. Jesus, ao vencer a morte, né, quando ele voltar, ele vai entregar o reino de volta ao Pai. Ou seja, a hierarquia se mantém. E aí a gente diz: Jesus é menor do que o Deus Pai? Jesus é inferior? Jesus é menos Deus? Não. Adoramos a Cristo da mesma maneira que adoramos ao Pai. Jesus é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória, da mesma maneira que o Pai. Então, se não existe uma diferença de valor, de dignidade, de honra entre o pai e o filho, também não existe entre o marido e a mulher. O que existe é uma diferença de posição, uma diferença de função, de papel. Tá? É isso que entendemos. Tá? E aí tem irmãos que não creem e a gente discorda respeitosamente, mas a gente precisa colocar a nossa interpretação, o nosso entendimento, né? E aí, o homem, por ser diferente, por ter papéis diferentes, a gente vê isso pela própria biologia, na própria criação. O homem é mais forte, o homem é mais resistente, o homem tem a capacidade física de ser mais forte do que a mulher. Por isso, como mais forte, ele tem a responsabilidade de proteger. A força do homem não é uma força para dominar, não é uma força para destruir, não é uma força para escravizar ou punir, é a força para proteger, é a força para cuidar. E num mundo caído, isso é ainda mais importante, Nayan, porque no mundo caído existem homens maus. Então, no mundo de homens maus, os homens bons precisam proteger as mulheres e as crianças. Os homens maus precisam, portanto, ser fortes. Precisam exercer essa força de maneira a combater o mal e proteger os indefesos. Né? Quando a Bíblia fala dos indefesos na Bíblia, ela fala frequentemente os órfãos e as viúvas. Né? Quem é um órfão? É uma criança que não tem pai. Quem é a viúva? Uma mulher que não tem marido. Ou seja, esse homem ali, quando falta o homem, essa mulher e essa criança são desamparadas. Tá? Então, o papel do homem é muito importante. Tá? Em 1 Pedro 3,7, nós lemos a palavra de Deus dizer... Da mesma forma, vocês, maridos, honrem sua esposa. Sejam compreensivos no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva de nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta, para que nada atrapalhe suas orações. O homem que falha em proteger e cuidar a sua esposa, sabendo que ela é mais frágil, o homem que não trata a sua esposa como uma taça de cristal, um vaso de porcelana, que fica no lugar mais protegido e que cuida bem, que não cuida bem da sua esposa, que ele trata com aspereza, que faz pouco caso dela, um homem que é grosso, né? Um homem que grita com a esposa, isso já é até crime, né? Gritar com alguém é agressão verbal. O homem que maltrata, que xinga, que faz pouco caso, o homem que não trata bem a sua esposa, a sua oração é impedida, sua oração é cortada. Tá? Então, no centro da questão da complementaridade tem esse cuidado de Deus. Deus deu o homem como guardião, protetor, por isso o homem é forte para proteger, para cuidar de sua esposa e dos seus filhos. Tá? E a gente precisa entender, e a gente volta então para Efésios, né? Como é um absurdo, biblicamente falando, um homem que agride uma mulher. É absurdo. É o contrário de tudo aquilo que a palavra de Deus ensina.
Porque o homem ele deve amar e proteger a sua mulher como ama e protege o próprio corpo. O marido que levanta a mão contra a sua mulher é tão tolo quanto um homem que dá um tapa em si mesmo, que bate a cabeça na parede. Não faz sentido, é loucura. É uma coisa que quebra a aliança. Tá? A agressão do homem para com a mulher é algo que quebra a aliança do casamento tanto quanto um adultério. Justifica o divórcio tanto quanto um adultério. A mulher que é agredida, ela não pode ser incentivada a ficar num casamento, arriscando às vezes a própria vida. Tá? Ela está livre aos olhos de Deus, porque esse homem que agride, ele já violou, ele já quebrou, ele já rompeu com o padrão básico do casamento. Eu, como marido, estou ali para proteger e para cuidar. Só nesse sentido é que a submissão da mulher não se torna uma escravidão, não se torna uma dominação, porque ela vai ficar feliz e realizada em se submeter a um homem que dá a vida por ela, que cuida dela e a protege como protege o seu próprio corpo. Aí, quando a gente vê papel, características masculinas do homem, né? Uma coisa que a gente vê também é que o homem também ele pede perdão e busca ajuda. Né? A gente vê um exemplo de Davi, por exemplo, né? Guerreiro, forte, ousado, corajoso, vence as batalhas, mas Davi não teve medo de reconhecer os próprios erros. Isso é coisa de homem. Reconhecer o erro é coisa de homem. Salmo 51, 4. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes, e é justo teu julgamento contra mim. Ou seja, o papel masculino do homem é reconhecer o erro, pedir perdão. Né? Seja homem para reconhecer que errou, seja homem para pedir perdão. E também seja homem para pedir ajuda. Marcos capítulo 14, de 32 a 34. Então foram a um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse a seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir grande pavor e angústia. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem. Tem homens que pensam que ser homem significa nunca demonstrar fraqueza, nunca demonstrar medo, nunca demonstrar fragilidade, mas aqui temos Jesus, o homem por excelência, o modelo de masculinidade para todos nós, falando abertamente: estou triste até a morte, minha alma, estou arrasado, estou devastado, eu preciso de vocês orando aqui junto comigo, vigiando junto comigo. Olha que coisa linda, né? Então, ser homem não tem nada a ver com certos modelos culturais que a gente recebe por aí. E sobre as mulheres, sobre a feminilidade, a gente vê a questão da modéstia, a gente vê a questão da submissão também, em 1 Pedro capítulo 3, versículos de 1 a 6. Né? Já lemos o versículo 7, agora a gente vai ler o versículo de 1 a 6. Da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade de seu marido. Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar seu modo de viver puro e reverente. Não se preocupem com a beleza exterior obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece, a beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado. Elas depositavam sua confiança em Deus e se sujeitavam à autoridade do marido. Sara, por exemplo, obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Vocês são filhas dela quando praticam o bem sem medo algum. Então aqui a gente tem o princípio e a manifestação cultural. O princípio é a submissão, a modéstia, a pureza.
A manifestação cultural, no caso de Sara, era chamar Abraão de Senhor. Nenhuma mulher precisa chamar seu marido de Senhor hoje em dia. Mas o princípio desse reconhecimento da liderança existe. O princípio de travar as batalhas em silêncio, como no caso do marido que não é crente, né? Muitas mulheres dão esse testemunho de que conquistaram uma oportunidade desse marido se abrir para Jesus pelo seu silêncio, pela sua oração, pelo seu tratamento, pelo seu jeito de viver como esposa, né? E a questão da modéstia. Ninguém está dizendo que é errado se vestir bem, usar um belo penteado, usar uma maquiagem, usar joias, mas a preocupação central deve ser o caráter. Como está o meu caráter? Será que eu estou mostrando demais do meu corpo e não devo mostrar mais o meu caráter, a minha personalidade, a minha santidade? Então, esses são valores que a gente encontra aí na palavra de Deus, que fazem parte dessa masculinidade bíblica, né, e da feminilidade também. Perfeito. Agora, 3 horas e 46 minutos aqui na nossa rede 316. Só registrando aqui a presença dos nossos ouvintes aqui no chat do YouTube, né? A Miriam de Rezende mandando boa tarde aqui pra gente. Salve, obrigado, salve, Miriam. Temos o pastor Ederson Araújo, colocou assim, dentro das funções é possível a mulher exercer pastoreio, afinal elas são iguais dentro do aspecto espiritual, né? E colocou assim, parabéns, muito bom o chat. Um tema muito relevante. Já quer responder essa aí, pastor? Posso responder, sim. A gente poderia fazer um programa inteiro sobre isso, que é um tema bem polêmico. Na minha visão, na minha interpretação bíblica, não. Eu não creio que a mulher possa ser pastora no sentido de liderar uma congregação. Vamos pegar um sentido, né? Aquela que é a líder, a presidente, digamos, daquela igreja, daquela comunidade. Eu acho que esse é um papel reservado para homens, né, no Novo Testamento. Mas eu respeito quem pensa diferente, né? Eu entendo que dentro dessa complementaridade, Deus separou homens para liderarem igrejas, né? E as mulheres, elas têm outros dons, né, que elas são úteis e servem a Deus também dentro da igreja, de acordo com seus dons e seus chamados específicos. Isso aí. O Marcos Vinícius está por aqui também, ele é da Primeira Igreja Batista Conjunto Saci, que fica ali em Teresina, no Piauí. Obrigado, Marcos, pela sua companhia. Temos a Glória Martins chegando por aqui também. Abraço para você, Glória. Deus te abençoe. Temos a Alessandra convidando a gente para tomar um café. Rapaz, é difícil essa hora aí. Só por fax, mano. Hei de ver a tecnologia avançar a ponto de termos o teleporte. A gente já poder pensou? transportar as coisas assim. Aí eu quero ver se a Alessandra vai ficar oferecendo mesmo. Então, pois é. Bom, vamos lá para a próxima pergunta. Pastor Marcelo, fala pra gente o que não faz parte da masculinidade e da feminilidade bíblicas, por favor. Vamos lá, bem direto ao ponto, tá? Falando de masculinidade, o que não faz parte da masculinidade bíblica? Gostar de futebol. O homem pode gostar de futebol e pode não gostar de futebol. Gostar de carros e motos, mexer com carros, se sujar de graxa e ficar mexendo e saber de cor as marcas dos carros e as marcas das motos e gostar de andar de moto, o homem pode gostar disso, pode não gostar disso. Gostar de armas, andar armado e saber as marcas das armas e ter a arma em casa e sentir um orgulho, o homem pode, né? Cristão? Pode. Aí a gente pode conversar sobre isso, né? Mas o homem, ele pode não gostar disso, ser homem, né? Ser talentoso com ferramentas é bom, é útil, é recomendável o homem ser talentoso com ferramentas, com chave de fenda, com alicate. É bom e é recomendável, mas o homem pode ser homem e não ter talento manual
com ferramentas. É útil, é uma coisa recomendável, mas não é necessário. Isso não faz parte da masculinidade bíblica. Ser agressivo, né? Ser agressivo não faz parte da masculinidade bíblica. Isso é obra da carne, né? Não é, eu sou homem, então eu bato mesmo, eu brigo mesmo. Não, você é homem, mas você é discípulo de Cristo. E ser agressivo não está dentro do pacote da masculinidade, né? Não expor os sentimentos, ser trancado como uma ostra e não manifestar o que você está sentindo, não faz parte da masculinidade bíblica. A gente vê Davi, a gente vê Jesus, a gente vê vários personagens bíblicos, o próprio Paulo, nas suas cartas ele derramava o seu coração. Estou abrindo aqui o meu coração com vocês, né? Então, abrir-se sobre os seus próprios sentimentos, não conseguir se abrir sobre os seus próprios sentimentos, revela uma fragilidade emocional, uma dificuldade emocional, e não uma masculinidade bíblica. Tá? Todas essas coisas aí têm a ver com preconceitos culturais, ok? Agora, feminilidade. O que não é feminilidade bíblica? Quais são as características que não fazem parte necessariamente de uma feminilidade bíblica? Gostar de comédias românticas. A mulher pode gostar de comédias românticas ou pode gostar de filmes de terror, né? Gostar de usar rosa, só usar roupa rosa. A mulher pode ser feminina e bíblica usando rosa e pode ser feminina e bíblica usando preto, né? Só usar vestido, né? A mulher, ela fica bonita de vestido, a mulher fica bonita de calça, a mulher é sempre bonita, a mulher é sempre bela, né? Desde que haja os princípios ali da elegância, da modéstia, né? Saber usar, saber estar composta, né? Não precisa ser só vestido, né? Falar baixo ou falar o mínimo possível, né? Tem uns homens por aí, meio doidos, meio bocós, que ficam criando o perfil de como é a mulher ideal. E dizem, não, a mulher ideal ela tem que falar baixo, ela tem que ter a voz assim, ou falar pouco. Não, a mulher de Deus, ela pode falar baixo, ela pode falar alto, ela pode ter a voz forte, ela pode ter a voz tímida, ela pode falar muito, ela pode falar pouco. Nada disso tem a ver com o caráter cristão ou bíblico do que é ser mulher, do que é ser feminina. Nada disso tem a ver com ser feminina, tá? Outra coisa que não tem a ver com feminilidade bíblica, não questionar e não ter opinião. Tem uns homens que acham que a mulher ideal, ela nunca questiona, ela nunca tem opinião, ela não tem personalidade. Não, isso não tem nada a ver com feminilidade bíblica, não. As mulheres da Bíblia, a gente falou sobre Sara, né? Sara, Rebeca, né? Todas as mulheres aí da Bíblia, elas sempre tinham uma opinião, sabiam muito bem o que queriam, aonde queriam chegar, né? E é importante que haja essa opinião forte para ela ser uma boa ajudadora para o homem. Ela precisa o homem precisa dessa cutucada da sua companheira que diz, não vai por aí não, esse caminho aí não é melhor. Não, mas eu quero ir. Você que sabe. Você é o capitão do navio, mas eu estou dizendo, tem um iceberg ali, a gente vai bater. Então, cabe ao homem ser sábio. Né? O homem sábio ouve a sua esposa, né? Porque são equipe, é um time. Tá? Outra coisa que não tem nada a ver com feminilidade bíblica é a mulher não estudar e nem trabalhar. Onde que temos isso? A mulher virtuosa de Provérbios 31, ela trabalhava fora. Ela fazia negócios, ela ganhava dinheiro. Né? Então, não estudar ou não trabalhar não são características da feminilidade bíblica. Ser tímida. Né? Tem mulheres de Deus que são tímidas, tem mulheres de Deus que são extrovertidas. Tem mulheres de Deus que riem assim. Tem mulher de Deus que gargalha forte, e todo mundo dá para ouvir a gargalhada dela. Isso não tem nada a ver com feminilidade bíblica. Tá? Tudo isso, tudo que eu falei a respeito dos homens e a respeito das mulheres, são padrões culturais, são características psicológicas, tá? Não são coisas bíblicas, são até mesmo preconceitos que alguém coloca ali, é desse jeito, é daquele, tentam encaixotar
a masculinidade e a feminilidade de alguém e que não tem a ver com esses estereótipos, ok? Então, esses são alguns pontos aí para a gente ficar ligadinho. Eu queria saber o que os nossos telespectadores estão achando, o que eles estão dizendo, o que eles estão comentando ou perguntando. Muito bem esclarecido, né? Só passando aqui rapidamente o nosso chat, pastor Samuel Ramos apareceu por aqui. Abraços à galera de Belém do Pará, né, que está aí acompanhando a gente. A Divânia Ribeiro também passou por aqui dizendo muito bom esse tema. E temos também do outro lado o pastor Alexandre de Souza, não é isso? Que é da PIB de Três Poços, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Galera que tá chegando aqui, comentando e dando boa tarde pra gente. Bom, 3h55 no horário de Brasília. A pergunta agora é a seguinte: quais são os exageros, pastor Marcelo, dos movimentos de feminilidade e masculinidade bíblicas? Acho que os exageros desse movimento acontecem quando há uma confusão entre padrões bíblicos de masculinidade, que é essa complementaridade e tudo isso, e quando se confunde isso com padrões de masculinidade de antigamente. Porque hoje em dia a gente tem padrões mundanos que misturam tudo e que negam a diferença de homens e mulheres? Temos. Mas a solução para isso não é voltar para 50 anos atrás, em que os padrões eram igualmente mundanos, tá? Não é a solução para evitarmos o mundanismo de hoje, não é voltar para o mundanismo de 50 anos atrás. Porque 50 anos atrás a gente tinha muito clara a diferença entre homens e mulheres, mas entendia-se que ser homem era ser promíscuo, era ser violento, ser homem é fazer adultério, né? Ser homem é estar ausente da família, né? Nada disso é padrão bíblico. Nada disso é a vontade de Deus para o homem. Mas antigamente, a sociedade tinha claramente definido os papéis. Então, não é uma solução a gente voltar para um padrão de é isso que é ser homem, tá? Muitas mulheres tiveram que se tornar o homem da casa, e aí a gente fala especificamente numa realidade brasileira, muitas mulheres tiveram que se tornar o homem da casa porque o homem abandonou, fugiu, se tornou ausente, ou seja, não assumiu seu papel como homem. E aí a mulher, heroicamente, teve que assumir o papel. Quem é que ia fazer? Ela teve que fazer. Palmas para essas mulheres guerreiras, né? Mas não é a vontade de Deus que esse fardo tivesse sido colocado sobre as costas dela. Ela assumiu um fardo porque o homem covarde não assumiu o papel dele. Está entendendo? Então, não é uma resposta correta comprarmos um pacote pronto do que é masculinidade, voltando os olhos para o passado. A gente não pode voltar 50 anos atrás. A gente tem que voltar 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás. A gente tem que voltar para o padrão bíblico. A gente tem que voltar para Jesus, tá? Então, a gente vê hoje em dia, né, crente falando palavrão, sabe? A gente vê cristãos em páginas cristãs com muito orgulho de ter uma masculinidade e que fala palavrão, como se isso fosse um autenticador de que ele é um homem, né? Eu vi uma postagem há alguns anos atrás que, se eu tivesse cabelo, eu ficaria arrepiado, né? Um pastor mostrando assim, a minha rotina na minha preparação do sermão, né? Aí tinha lá a Bíblia, né? Aí tirou só a foto, né? Minha rotina na preparação do sermão, a Bíblia, um notebook aberto, um charuto, um copo de uísque e uma arma. a coisa só piora, né? Ou seja, como se desse para combinar essas coisas, como se essas coisas fossem uma combinada: Bíblia, charuto, uísque e arma. É isso que é ser um homem cristão? É isso que é ser um homem de Deus? Tá? A Bíblia não manda
homens xingarem, a Bíblia não manda homens serem agressivos, a Bíblia não manda os homens esconderem suas emoções, a Bíblia não manda o homem tentar resolver tudo sozinho. Nada disso é padrão bíblico, né? E aí a gente vê, como eu falei no início, o evento que é marcado para homens. Aí na divulgação do evento tem carros com rodas enormes, fogos de artifício, luta, uma arena de boxe no meio do auditório. É isso que é masculinidade, né? Vamos pensar, tá? Também um exagero é confundir submissão com escravidão. Achar que a mulher ser submissa ao marido significa a mulher nunca reclamar quando algo está errado, nunca se defender de agressões, nunca fazer valer seus direitos. Nada disso é submissão, biblicamente falando, tá? Muito menos permitir uma cultura de abuso, né? Facilitar com que haja numa comunidade alguém facilmente abusar do outro, o homem abusar da mulher, o homem abusar da criança. Isso aí são coisas que a gente tem que ficar de olho para que não aconteça nas nossas comunidades, né? É isso, 4h01, né? Tô de viagem aqui até agora. Como é que o rapaz prepara aí o sermão dele? Meu Deus. Pois é. Imagina o Difícil. sermão que sai daí, né? Daquele jeito. Bom, o que a gente pode aprender com esses movimentos, pastor? Tem algo que dá para aprender com esses movimentos? Tem sim, tem coisas que dá para a gente aprender com esses movimentos, a gente entendê-los, né, dentro da proposta deles. Primeiro, que existe sim a diferença entre o homem e a mulher. Essa diferença vem da criação, essa diferença ela é óbvia. Há uma diferença biológica, há uma diferença psicológica entre homens e mulheres. Aprendemos com esses movimentos que o homem ele precisa ser responsável. A característica central do homem, do papel do homem, é ser responsável e que a omissão ela é um pecado. Assim que aconteceu a queda, a gente já viu o homem se omitindo. A mulher que tu me deste, eu não tenho nada a ver com isso, né? Então, isso é uma característica muito pecaminosa do homem, essa coisa de não assumir o BO. Não é comigo, não. Não tenho nada a ver com isso, né? O homem de verdade não fala, não tenho nada a ver com isso. O homem de verdade, o homem bíblico, é aquele, ok, tô aqui, o que eu posso fazer? Né? Joga no meu peitão aqui. É isso. É isso que é a masculinidade, né? Assumir a responsabilidade, fazer. Ser homem, né? Esse papel de liderança masculina é moldado na liderança de Jesus. Jesus é o modelo da masculinidade. Então eu olho para Jesus e eu reino como Jesus reinou, né? Eu governo do jeito que Jesus governa. De que maneira? Servindo. Né? Jesus reinou servindo. Jesus reina servindo. E aí, não é para eu ser um reizinho no trono, minha casa é o meu castelo, e aí a minha esposa faz todos os meus caprichos. É o contrário disso. Né? A minha força como homem, ela existe para proteger quem é fraco. Né? Proteger minha esposa, proteger meus filhos e proteger as mulheres e as crianças que eu vir em situação de necessidade. A Bíblia o tempo todo fala, olha, cuida dos órfãos, cuida das viúvas, né? Cuida até dos órfãos de pai vivo e das viúvas de marido vivo, né? Ou seja, proteger, cuidar, né? Proteger as mulheres dos homens violentos, proteger as crianças dos homens violentos, ser essa referência, tá? O homem, como a gente aprende com esses movimentos, que o homem ele não deve temer o conflito quando o conflito é justo, né? O homem, tanto é que quem faz guerra são os homens, né? Mas nem toda guerra é injusta. Tem guerras que a gente precisa lutar, tem guerras que a gente precisa enfrentar, né? Tem inimigos que a gente precisa realmente partir para cima, né? Sem se omitir, tá?
E uma frase que eu ouvi outro dia em um podcast que eu achei muito interessante é que o agressor, na verdade, é um homem fraco. Um homem que agride uma mulher, ele é um fraco. Por quê? Porque ele é o reflexo, ele é uma criança, aquele menino mimado que sempre teve as suas vontades feitas e quando esperneava no supermercado, os pais davam o doce que ele queria. E aí ele, grande, não vai mais espernear no supermercado, mas quando a esposa ela não faz a vontade dele, ele agride. Então isso é coisa de moleque, né? Sendo bem claro, não é coisa de homem, é coisa de moleque, coisa de alguém que precisa crescer, né? E que até as feministas usam um termo, é masculinidade frágil, né? Ele é tão frágil no sentimento dele de ser homem, ele tem tanta dúvida que ele é homem, que a resposta é a agressão. Tá? Então, quando a gente olha para esses movimentos, a gente também aprende que a mulher ela pode descobrir a beleza e o alívio de ser submissa. Submissão não é uma palavra feia. Submissão não é uma palavra maldita. A sociedade tornou essa palavra maldita, mas quando nós lemos na Bíblia que Jesus se submete ao Pai, que Jesus se submeteu à morte de cruz, Jesus lavou os pés dos discípulos e morreu humilhado para nos salvar, vemos que submissão é um privilégio. E a mulher que aprende a ser submissa, aprende a descansar na liderança do seu marido e o ajuda a ser um líder melhor, um marido melhor, ela se vê liberta de um fardo pesado, né? Um fardo de assumir um papel que não é dela, né? E a mulher descobre que não há vergonha em ser frágil, não há vergonha em querer ser protegida, não há vergonha em querer ser liderada, né? No geral, as mulheres têm menos dificuldade que os homens em entenderem essas questões. As mulheres têm menos dificuldade em assumir o seu papel de feminilidade bíblica. Na verdade, a maior parte dos homens é que não quer assumir essa liderança do modo como Cristo faz, né? Porque ser homem não é fazer aquilo que a gente quer, é fazer aquilo que é certo, tá? Então, são esses alguns valores, algumas coisas que a gente pode aprender junto com esses movimentos. Show de bola. Bom, 4:07, a gente está caminhando já para o final desse nosso papo de hoje. Quem chegou agora, a gente está falando sobre masculinidade e feminilidade bíblicas, tá bom? Então, obrigado você que está chegando agora, mas não precisa ficar triste porque todo esse conteúdo vai ficar disponível para você no site da 316, no YouTube também, no nosso canal da 316, e enfim, em várias plataformas de podcast para você acompanhar depois. É só pesquisar Somos Universitários Missionários, tá? A nossa última pergunta aqui para o pastor Marcelo é a seguinte: como que a gente pode aprender a ser homens e mulheres segundo a Bíblia, pastor Marcelo? A resposta, tanto para homens quanto para mulheres, é a mesma. Relacionamento com Deus, discipulado e uma cultura saudável, né? Se não houvesse pecado, a imagem do homem e da mulher se formaria naturalmente na família. Pais e mães ajudariam meninos e meninas a crescerem saudáveis e se tornarem homens e mulheres. Mas aí veio o pecado. E aí, como característica, que a gente falou, o homem muitas vezes se omite, né? E aí houve gerações e gerações de filhos que cresceram sem a referência do pai. Filhos e filhas que cresceram sem a referência do pai. Eu, por exemplo, tenho um pai maravilhoso. Um pai presente, um pai amoroso, justo, que me ensinou. O meu pai teve um pai, né? Mas o pai do meu pai não conheceu o pai dele. O pai do meu pai cresceu tendo que aprender sozinho o que é ser homem, né? Então ele teve uma dificuldade. O meu pai teve menos dificuldade e eu zero dificuldade. Tá? Mas muitos homens e muitas mulheres têm essa dificuldade de se espelhar, de aprender, né? Porque
Sabe como é que o homem aprende a ser homem? Com o pai, né? Não com a mãe. O homem aprende a ser homem com o pai. O homem é que diz para o menino: vai lá, eu confio em você. Você consegue andar nessa bicicleta, né? Você consegue subir em cima dessa árvore, né? Porque a mãe fica: não, não deixa, não. O pai que ele vai lá, pode ralar o joelho, pode se machucar, eu confio em você. Essa confiança que o pai deposita no filho dá ao filho essa atitude, né, de ser homem. E aí o que acontece? Quando o homem não tem essa base na infância, precisa encontrar em Deus, né? Da mesma forma a mulher, porque a mulher também aprende a ser mulher com o pai. Sabia disso? Né? Porque o amor é totalmente diferente. O relacionamento do pai com o filho e o relacionamento do pai com a filha. O pai fala para o filho: vai lá, moleque, vai para a vida, se joga. Mas com a filha, o pai diz: minha princesa, vou te guardar, vou te proteger. Nenhum mal vai te acontecer. Ai daquele que quiser te fazer mal. Então, a menina, ela aprende com o olhar do pai como ela é valiosa, como ela é preciosa, né? Ela é um tesouro, ela é a princesa do papai. Então ela cresce com essa autoestima e aí ao crescer, ao se tornar mulher, ela não vai aceitar qualquer vagabundo. Ela não vai aceitar alguém que a trate com menos valor do que o que ela tem. Ela vai reconhecer o seu valor. E aí o que acontece quando meninos e meninas não têm essa experiência que dá base? Elas encontram em Deus Pai. O Deus Pai é que vai dizer para o menino: eu confio em você, você pode, eu te dou o Espírito Santo e eu estou contigo e você vai vencer as guerras. Você pode. Essa palavra de Deus que é ouvida na caminhada com Deus, no relacionamento com Deus, dá ao menino a coragem, a identidade. Quem é você? Eu sou um filho de Deus, sou um filho do rei, sou discípulo de Jesus, sou um guerreiro, né? Aí ele encontra, né? E o pai supre essa necessidade, essa carência e deixa o homem firme. E também a menina. Ela encontra nesse pai esse olhar de amor que diz: você é muito preciosa. Você é a menina, você é a pupila dos meus olhos. Eu quero te proteger, te cuidar, te guardar. Você tem um valor imenso. Eu morri por você, eu morreria quantas vezes fosse necessário por você. Eu não vou te deixar fazer. E aí a menina se torna uma mulher que reconhece o seu valor e por isso sabe que não precisa usar nenhuma estratégia, nenhum subterfúgio para que as pessoas saibam o valor que ela tem, porque ela sabe. O olhar do pai sobre ela deu a ela esse valor. Estamos falando de Deus Pai. Deus Filho, Jesus. Jesus nos ensina a ser homem. Jesus é um modelo da nossa humanidade. Jesus é um modelo da nossa masculinidade. Aprendemos lendo a palavra, né, e no relacionamento discipulador, aprendemos como é ser um homem no dia a dia com Jesus, o que Jesus faz, né? E a mulher, ela olha para Jesus como a noiva olha para o noivo. Esse olhar de amor de Jesus: opa, eu vou viver para o meu noivo, para o meu amado, o amado da minha alma. Eu vou ser uma mulher digna desse que me amou e se entregou por mim. E o Espírito Santo? O Espírito Santo nos dá o fruto do Espírito. O Espírito Santo gera em nós as características que Deus quer ver, tanto em homens quanto em mulheres. E aí a gente vê em Efésios 5, ou melhor, Gálatas 5, essas características, né? Já estamos terminando, mas eu queria deixar esse texto com vocês. Por isso digo: deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei.
Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Prestem atenção, homens e mulheres. Imoralidade sexual, obra da carne. Impureza, sensualidade, obra da carne. Idolatria, feitiçaria, hostilidade, obra da carne. Discórdia, ciúmes, acessos de raiva. Atenção, mulheres, ciúmes, acessos de raiva. Ambições egoístas, homens. Dissensões, divisões, homens e mulheres. Invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. E essas são as coisas que homens e mulheres produzem quando andam guiados pelo Espírito Santo. Que o Senhor nos conduza a sermos cada vez mais maduros, né, refletindo a glória e a imagem de Deus como homens e como mulheres. Amém, amém, amém. É isso aí. 4 horas e 15 minutos. Muito obrigado pelo conteúdo de hoje, pastor Marcelo. Top demais. Muito bom mesmo. Deus continue abençoando o seu ministério. Para a gente finalizar, apresenta o Somos Um aí para quem está ouvindo a 316 e para quem está assistindo a gente no YouTube. Somos Um, Universitários Missionários, é um ministério voltado a capacitar você, cristão que está na universidade, para responder às demandas que a todo momento vão surgir sobre você. A gente capacita você na área de defesa da fé, vida com Deus, evangelização discipuladora e cosmovisão cristã. Você pode agendar uma visita, sua igreja pode conhecer os nossos projetos, podemos começar aí um treinamento com você para você ser ali um agente de Deus, um agente de transformação na universidade onde você está. Não é? Se você conhece algum universitário, algum cristão que está na universidade, mande ele procurar os nossos projetos, né? Somos Um, Universitários Missionários, e aí tem muita coisa que você pode descobrir com a gente. Vem com a gente. Valeu. Obrigadão, pastorzão. Semana que vem a gente fala sobre o quê? Semana que vem, anunciando perdão em uma sociedade justiceira. Massa, isso. Então, até semana que vem. Bom final de semana para ti. Um abração. Um abraço a todos. Valeu. Sextou na Universidade. Universitários Missionários na Rede 316.